Olá, amores, tudo bem com vocês? E aí, como que vocês estão? Estão conseguindo fazer as atividades direitinho? Acompanhar o blog, fazer as atividades do livro? Enfim, meus amores, olha só. Hoje a tia Aline veio com um conteúdo novo para vocês, tá? Nós vamos trabalhar gênero textual, conto maravilhoso. Gênero textual, já expliquei para vocês, né? Que são os diversos tipos de textos. Então, hoje nós vamos trabalhar com o conto maravilhoso. Por que nós temos que trabalhar ele hoje? Porque vocês vão fazer uma interpretação de texto no livro didático de vocês sobre o patinho feio. Esse tipo de texto, semelhantes ao do patinho feio e o do patinho feio, é caracterizado como um conto maravilhoso, tá? Eu estou deixando para vocês essa folha aqui explicando tudo direitinho para vocês o que são contos maravilhosos, tá? Então, vocês deverão fazer a leitura juntamente com o responsável e colar no caderno de português de sala, tá bom? Vou fazer a leitura para vocês e explicar um pouquinho do que são contos maravilhosos, tá ok? Então, vamos lá. Eu vou lendo, vou parando e explicando, ok? Os contos maravilhosos são caracterizados pelo uso da expressão era uma vez no início da história. Então, prestem atenção, vocês por diversas vezes já ouviram histórias que começaram assim, ó, era uma vez. Também podemos dizer, trocar esse era uma vez por em um determinado lugar, em um determinado tempo, em algum lugar, enfim. Então, uma das características do conto maravilhoso é começar o texto usando a expressão era uma vez, tá? Então, vamos lá. Presença de personagens, narrativa organizada em introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho. O que é isso? Introdução, amores, é início. Desenvolvimento é o decorrer da história, ou seja, né, a parte dos conflitos, assim como o clímax. O clímax, ele nada mais é do que o ponto mais alto, o auge daquele texto, daquela história, tá? E o desfecho, o que é o desfecho? O final. Então, no conto maravilhoso, nós temos o início, o meio, que podemos dizer que é o desenvolvimento, e o clímax, que é o ponto mais, o auge do texto, e o desfecho, que é o final, tá bom? Tem personagens? Tem, pode ser animais, pode ser plantas, pode ser pessoas, tá bom? Essa história, ela é contada em um determinado tempo e um lugar. Esses tempos não determinados historicamente aqui, o que isso significa? Eu não sei em qual tempo foi passado aquela história, não sei o dia, não sei a hora, mas eu sei que foi em um determinado tempo, tá? Eu só não sei determinar em qual tempo, em qual dia, ok? E por uma forma que, embora possa ser recontada por diversos autores, permanece quase que intacta através dos tempos. Por exemplo, existem algumas histórias que foram criadas antigamente. Então, foram se passando os anos, 10, 20, 30 anos, e outro autor pegou aquela história e recontou ela. Porém, por mais que o tempo passe,
A gente não consegue mudar aquela história. Então, o tempo pode passar que o conto maravilhoso vai permanecer praticamente intacto, ou seja, vai haver pouquíssimas mudanças naquele texto, tá? Então, a gente consegue reconhecer ele daqui 10, 20, 30 anos, tá bom? Então, as principais características são essas daqui, tá? Vamos dar continuidade então, ó. O conto maravilhoso, diferente dos contos de fadas. Desculpa, gente. O conto maravilhoso difere dos contos de fadas. Ou seja, conto maravilhoso não é conto de fadas, tá? Por quê? Ó, pois lidam com uma temática social, ou seja, ali nesse conto maravilhoso nós temos um problema social, ou seja, é algum personagem passando fome, passando por alguma dificuldade econômica, financeira, tá? Vamos lá, ó, o herói ou anti-herói, que é uma pessoa de origem humilde ou que passa por grandes privações, triunfa ao conquistar riqueza e poder. Ou seja, esse personagem ao longo da história, ele passa por diversas dificuldades, diversos conflitos, dificuldades financeiras, enfim, ou ele não tem uma casa, qualquer dificuldade social. E daí, no final, ele consegue o quê? Superar tudo aquilo, triunfar, conquista às vezes riqueza, às vezes poder, tá? Então, ele dá a volta por cima no final da história, tá bom? Mas no decorrer da história, ele passa por grandes tribulações, por grandes privações, por grandes dificuldades, tá? Então, ele é diferente do conto de fadas, tá bom? Além disso, não há presença de fadas, ou seja, nesse conto maravilhoso, nós não temos a presença de fadas. Apresenta elementos diversificados, destina-se a todo público, não somente ao infantil. Então, nesse conto maravilhoso, nós vamos observar que o público-alvo desses contos não são somente as crianças, o infantil, mas também o público adulto, jovem, tá? Então, ele é diferente do conto de fadas, bom? Alguns exemplos de contos maravilhosos, ó. Ali Babá e os 40 ladrões, Aladim e o gênio da lâmpada, Simba e o Marujo, o gato de botas, os músicos de Bremen, João e o pé de feijão, o patinho feio, entre outros. Então, esses exemplos que eu citei para vocês são exemplos de conto maravilhoso, tá? Ok? Então, nesses contos maravilhosos aqui, nesse conto maravilhoso, vocês vão observar essas características aqui, ó, que estão contidas nesse primeiro parágrafo que eu li para vocês, tá ok? Então, olha só. Por que a tia Aline tá aqui escondidinha aqui atrás? Porque eu vim explicar para vocês o que são gêneros textuais, contos maravilhosos, tá? Vocês vão fazer essa interpretação